Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um material bem instigante, né? Um artigo com guia de estudo chamado O Julgamento de Deus, entre o vinho e o sangue. Oi, exato. Ele mexe com umas ideias fortes sobre justiça divina, esperança e usa dois símbolos bem marcantes, o vinho e o sangue. Isso. Vamos tentar desembrulhar um pouco isso aqui? Vamos lá. É interessante porque a discussão toda se baseia em interpretações de textos bíblicos, né? Como o Salmo 75, Mateus 26, Apocalipse 14. E o ponto-chave, eu acho, é como o material convida a gente a ver o julgamento divino não só como castigo, sabe? Isso me chamou a atenção logo de cara. Essa ideia de ressignificar o julgamento. Totalmente. Porque geralmente a gente pensa em medo, né? Mas o material parece focar em outra coisa. Tipo uma promessa de que o mal vai acabar. Quase uma restauração. É aqui que a coisa fica, bem interessante. Exatamente. E o que é fascinante, né, é essa perspectiva. Por exemplo, eles pegam o Salmo 75 Sim, e interpretam como Deus agindo para, corrigir quem está usando o poder de forma errada, sabe? Para trazer de volta um equilíbrio à justiça. entendi. O texto até faz um contraponto que achei curioso com o que eles chamam de filosofia de Nietzsche. A ideia de que criar seus próprios valores sem um norte poderia levar ao vazio, ao niilismo. Que interessante essa conexão. E aí, nessa leitura que o material propõe, o julgamento de Deus surge como uma resposta, necessária talvez, para a dor, para a injustiça do mundo, um ato de amor que busca consertar as coisas, restaurar. Tá, eu consigo acompanhar a ideia da restauração, mas assim, essa visão do julgamento como amor restaurador, como fica aquela imagem forte do vinho amargo lá de Apocalipse? Não parece um pouco conflitante? Ótima pergunta. Porque o material entra justamente nessa dualidade, especialmente com o símbolo do vinho. Ah, bom. Existe sim essa menção ao vinho da cólera, o tal vinho amargo em Apocalipse 14, que segundo a interpretação deles ali, seria para quem insiste no egoísmo, na destruição, né? Certo. Mas aí vem o contraste. O outro lado da moeda é o vinho da celebração, o vinho da nova aliança, aquele pacto que para a fé cristã Deus faz com a humanidade através de Cristo, como está lá em Mateus 26. O vinho da Santa Ceia, no caso. Exato. Nesse contexto, o vinho representa o sangue de Cristo. E o sangue, por sua vez, simboliza o quê? O sacrifício que permite essa reconciliação, essa nova relação. Entende a ligação. Então, na análise que eles fazem, esses dois símbolos juntos, vinho e sangue, apontam para a seriedade da justiça divina, sim, mas também para uma esperança muito profunda de conserto, de restauração. Faz sentido essa tensão entre os dois aspectos. E o material parece que tenta trazer essas ideias antigas para a nossa realidade, né? Falando de uma sensação de crise moral hoje em dia. Sim, ele toca nesse ponto, dessa percepção que muita gente tem de crise, seja social, moral, até existencial. Que não é difícil de perceber, né? Com certeza. E aí o texto conecta isso direto com a esperança cristã que ele descreve. Essa esperança, segundo a fonte, não é só um desejo vago. É uma confiança de que Deus vai intervir, que vai haver uma restauração final. Aquela visão lá de Apocalipse, sabe? E para quem busca viver, digamos, em sintonia com Deus, como o material coloca, a ideia do julgamento muda de figura. Deixa de ser ameaça para virar consolo, porque significaria o fim definitivo do mal, do sofrimento. Então não é uma esperança passiva de ficar só esperando as coisas acontecerem. Não, de jeito nenhum. Se a gente conectar tudo, né, o material deixa claro que essa esperança tem que gerar ação, agora. Ah, interessante. Tem um chamado para a gente já ir manifestando os princípios do reino de Deus. Amor, serviço, justiça. Ser o que a Bíblia chama de luz e sal. Ou seja, ter uma influência boa que preserva no mundo à nossa volta. A esperança ativa o propósito, entende? Entendi. E o texto até cita rapidamente uns arquétipos, né? O cuidador, o sábio. Como eles entram nessa história? Eles aparecem brevemente. Não como caixinhas psicológicas, eu acho, mas mais como ilustrações de atitudes, sabe? Tipo exemplos? Isso. Atitudes que estariam alinhadas com essa esperança ativa que a gente está falando. O cuidador seria o serviço ao próximo.
o amor na prática. O sábio, a pessoa que aprende com as dificuldades, que tira lição dos desafios. Faz sentido. São posturas que mostram confiança na ação de Deus, mas também mostram a nossa parte, a responsabilidade humana. Só que, e esse é um ponto crucial que o material reforça, apesar de todo o esforço humano ser importante, a restauração completa, final, na visão que eles apresentam, depende da ação sobrenatural de Deus. A vitória definitiva sobre o mal é certa, segundo os textos, para quem persevera na fé em Cristo. Ok. Então, para a gente amarrar as ideias principais que essa análise trouxe, temos uma visão do julgamento divino mais focada na restauração e na justiça do que só na punição. Isso. Vimos a força dos símbolos do vinho e do sangue para mostrar essa dualidade, juízo e esperança, né? Exato. E também essa perspectiva de propósito, de confiança na ação de Deus, mesmo em tempos que a gente percebe como de crise. Perfeito. E tudo isso talvez levante uma questão interessante para a gente pensar, né? Partindo dessa perspectiva do material. Qual seria? Se o julgamento divino é apresentado assim, como um ato de correção, sim, necessário, mas que no fundo é sobre restauração e amor, como é que essa compreensão poderia, na prática, no dia a dia, mudar a forma como alguém reage às injustiças, aos desafios ou até às próprias falhas? Uma boa pergunta para levar para casa. Fica aí a provocação, né? Para refletir.